Olá, crianças, tudo bem com vocês? A ideia da aula de hoje é a gente fazer um passeio pelos grandes biomas do mundo, tanto terrestres quanto aquáticos, para vocês já fazendo uma ponte com a disciplina de biogeografia. Então, o conhecimento que vocês adquiriram na ecologia, todas as relações ecológicas, como é que elas vão produzindo os diferentes biomas que a gente encontra no planeta. Tá? Vamos nessa então? Como é que a gente divide as comunidades terrestres? Vamos falar primeiro da parte continental do planeta. A gente divide as comunidades, grosso modo, de acordo com o tamanho. Tá? Então, para uma primeira aproximação, a gente tem as chamadas comunidades, as formações herbáceas, que são aquelas mais rasteiras, mais baixinhas. As formações arbustivas, que são por arbustos, que são vegetais de um pouquinho maior porte. Depois as formações florestais, que são vegetais de porte bem maior, ou seja, bem maiores do que uma pessoa. E, por fim, as formações complexas, que são misturas de 2 ou mais biomas. A gente vai ver cada um deles aqui, como é que eles se estruturam. Então, vamos começar pelas formações herbáceas, né? Quais são as formações herbáceas? Aquelas que têm um caule um pouco, vamos dizer assim, inexpressivo. Tá? São caules bem baixinhos, são todas elas de tamanho bem menor do que um ser humano, ou seja, são vegetações que o ser humano teria que se abaixar para poder observar. Tá? Então, um caule bem pequeno é a característica dessas formações. Tá? Começando aí através dos polos, né, pelo caminho dos polos, a primeira que a gente vai destacar, então, é a tundra. Tá? É a vegetação típica das regiões polares e subpolares. Tá? Lembrando que exatamente em cima do polo, bem polo mesmo, você não vai ter vegetação, vai ser só cobertura de gelo. Tá? Então, aquelas regiões polares e subpolares é que a gente vai encontrar a tundra. Qual é a característica da tundra? Isso aqui seria uma paisagem de tundra. Então, você observa aqui uma vegetação rasteira, ela cobre toda a superfície do chão, mas são matinhos bem baixinhos, né? Isso que a gente vai observar aí na paisagem. Coisa de 15, 20, 30 centímetros, não vai passar grande coisa disso. Tá? Então, qual que é a característica da tundra? Você vai ter aí musgos e líquens e vegetação de baixo porte, de maneira geral, tá? Quando é que ela vai florar? Ela não flora o ano inteiro. Tá? Os solos polares, eles têm a característica deles serem congelados. Tá? Isso é o que a gente chama de permafrost. Cuidado, quando a gente fala solo congelado, não é aquela paisagem que a gente imagina, né? Nós tropicais, né? Aquela paisagem que a gente imagina, né? Uma neve cobrindo o solo. Não é isso. É o solo ficar congelado mesmo. Aí você pegar um torrão de areia e aquilo tá o gelo ali misturado, né? Então, congelado mesmo. Dá pra gente tentar fazer uma experiência, assim. Fiquei pensando agora, né? Botar um pouquinho de terra no congelador é aquilo que vai virar o permafrost. Tá? Então, quando esse solo está congelado, nos meses de inverno, você não tem florada de tundra. Você só vai ter essa florada aí nos meses de verão e, tipo, olhe lá se durar um mês inteiro. Tá? É realmente só no auge do verão que você vai ver essa florada. O resto do ano, ela vai ficar congelada. Tá? E a fauna que você vai ter também vai ser uma fauna transitória, né? Então, durante a parte congelada do ano, você vai ter processos migratórios aí, mas somente naqueles meses, naquelas semanas que você vai ter essa florada, que você vai ter aí a presença mais expressiva dos animais, né? Principalmente das aves. Ok? Outro tipo de vegetação herbácea, a chamada vegetação de montanha. Cara, vegetação de montanha é um outro mundo, assim. Tá? Por quê? Porque, como a gente viu na disciplina de climatologia, poucos metros
que você sobe numa montanha, 10, 20 metros que você sobe, você pode estar numa unidade climática completamente diferente, por conta da altitude mesmo, tá? Então você vai ter rarefação da atmosfera, você vai ter mudança no teor de umidade, então poucos metros que você sobe, você já pode ter uma diferença gritante na umidade. Por causa do formato da montanha, você pode ter diferenças significativas da insolação, da época do ano que vai pegar mais sol, que vai pegar menos sol. Então, poucos metros de altitude que você anda numa montanha, você pode ter unidades climáticas bem diferentes. Então, consequentemente, você vai ter também unidades de vegetação bem diferentes em pequena distância. Tá? Você pode, na região tropical, você vai ter vegetação de floresta no começo de uma montanha, mas à medida que você vai subindo uma montanha, você começa a perceber que a vegetação começa a ficar mais ralinha. Então você está na base dela numa formação florestal, você vai subindo, começa uma formaçãozinha mais arbustiva, continua subindo, você vai vendo que você não tem mais árvore, você não tem mais arbusto, você só tem mais as gramíneas mesmo, tá? E aí chegando um ponto da montanha que você não vai ter mais sequer vegetação. Vai ser só o solo nu, só as rochas. Tá? Por quê? Por causa do teor de umidade que vai diminuindo. Conforme você vai subindo a montanha, você vai diminuindo a quantidade de vapor de água disponível, de umidade no solo disponível. Então você não consegue sustentar uma vegetação de grande porte. Tá? É isso que a gente chama de estratificação vegetal. Então conforme você vai subindo a montanha, você vai tendo uma mudança no teor paisagístico aí dela, no tipo de vegetação que vai se instalando, né? As espécies vão se instalando conforme a altitude. Tem espécie que vai até 500 metros, tem espécie que vai até 600 metros para cada um dos ecossistemas, tá? Para as regiões de médias latitudes, tipicamente as vegetações herbáceas são chamadas estepes e pradarias. Qual que é a diferença entre elas? Em termos paisagísticos, isso daqui seria uma estepe, isso daqui seria uma pradaria. Tá? A estepe, ela tem uma aparência mais seca do que a pradaria. Tá? Então ela se instala sobre climas um pouco mais secos. Tá? Não que o clima de pradaria seja muito úmido, tá? Mas é um pouquinho mais úmido do que a vegetação de estepe. A vegetação de estepe ela passa a maior parte do ano com essa aparência mais seca mesmo. Tá? O tipo climático típico de aparecer as estepes é o clima temperado continental. Então Rússia, Ucrânia, né, boa parte, alguma partezinha dos Estados Unidos e do Canadá, partes da Argentina você vai encontrar também, tá? Qual é a característica do clima temperado continental? Vocês que foram bons alunos de clima. Ele tem grandes amplitudes térmicas ao longo do ano, ou seja, verões muito quentes e invernos muito frios, tá? E como é que isso vai se processar em termos de formação vegetal? Você tem que no inverno essa vegetação ela fica coberta de neve, tá? E no verão você tem, por essa característica da continentalidade, você tem que o verão é muito seco. Assim, é muito seco para os nossos padrões tropicais, né? Que a gente está acostumado a 2.000 milímetros, 1.500 de chuva por ano. Essas regiões ali do interior da Rússia tem 500 milímetros, 600 milímetros por ano. Para a temperatura que eles têm, tá ótimo, né? Não configura uma região desértica. Tá? É que a gente tem esse nosso vício tropical de achar que 500, 600 milímetros é um negócio muito, muito seco. Tá? Mas o grande X da questão tá aí, nessa precipitação razoavelmente reduzida no verão. Por quê? Porque essa vegetação que morreu soterrada durante o inverno, esses nutrientes dela vão ser absorvidos pelo solo, vão ser mineralizados ali no solo, e quando surge o verão, esses nutrientes não são levados embora pela chuva. O
que é o grande problema que acontece nos solos amazônicos. Então você tem intensa produção de matéria orgânica nos solos amazônicos, o problema é que chove demais. Então a chuva leva esses nutrientes embora. Nos solos de estepe isso não acontece. Percebe? Esses nutrientes eles ficam retidos ali no solo, eles são reciclados ano após ano. Então isso garante para essas regiões da Terra um solo extremamente fértil em termos naturais. Então você olha uma vegetaçãozinha dessa e fala, não dou nada por essa vegetação, coisa horrorosa, tudo seco, tudo baixinho, como é que pode? Sim, esse é um solo extremamente fértil porque ele tem essa reciclagem de nutrientes feita anualmente. Diferentemente, né, coisa louca, né, que você olha o solo amazônico, você vê aquela vegetação exuberante, maravilhosa, assim, você fala, nossa, e o solo é uma porcaria, né, mas coisas da natureza, essas contradições interessantes aí que a gente tem na natureza. Esse tipo de solo a gente chama de solo Chernozion, que em russo significa terra negra. Tamanha quantidade de matéria orgânica que você tem ali armazenada. Essa foto aqui não mostra isso, mas a estepe ela pode aparecer também como gramas descontínuas. Essa capa de grama que nós estamos observando aí na foto é uma grama contínua, ou seja, todo o solo coberto por ela. Mas você pode ter estepes também que são gramas descontínuas, ou seja, tufinhos de grama espalhados pelo terreno e separados por partes de solo nu. Vocês já devem ter visto alguma imagem nesse sentido também. Então, esse tipo de vegetação também é chamada de estepe. As pradarias. No Canadá a gente vai dar o nome de prairie, né, que é uma região do mundo onde essa paisagem é bastante abundante. Ela vai aparecer no clima temperado típico, então as estepes elas aparecem no clima temperado continental, que é um pouco mais seco. As pradarias no clima temperado típico, que ele é um pouco mais chuvoso. Então a diferença é que é uma cobertura de grama contínua, é um pouco mais úmida, então ela vai ter essa aparência verde aí o ano todo. E essa uma cobertura de grama contínua, diferentemente da estepe, que ela pode aparecer como descontínua. A pradaria não, é aquele tapetão verde assim, a perder de vista. Então refletindo aí a umidade do clima. É úmido, pero não mútil. Não é um negócio que você realmente observa coisas acima de 1000 milímetros anuais. Essa vegetação é de precipitações um pouco mais baixas do que isso. O que pode parecer uma contradição para você, porque você vai olhar o interior do Rio Grande do Sul, que é tipicamente essa paisagem. E ali, uma parte da região, você vai ter precipitações acima de 1000 milímetros anuais, 1000, 1300. Não raro você vai encontrar essa quantidade de precipitação. Então, como é que se explica? Que é uma região razoavelmente bem úmida, né, já classificada como quase no super úmido, e você tem uma vegetação que é tipicamente de climas um pouco mais secos do que isso, né, precipitações de 1900, 800 milímetros anuais aí para o resto do mundo. Essa vegetação aqui no Brasil ela aparece de forma relictual. O que significa uma vegetação relictual? Relictual vem de relíquia. Então é um resquício que a gente tem do passado climático aqui na América do Sul. A gente tem que nas últimas glaciações, o que acontecia nas glaciações? Né? Lembra que glaciação não é simplesmente um resfriamento do planeta. Acontece também um ressecamento. Porque uma boa parte da água ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido no planeta, então você tem menos água circulando no planeta. Então períodos glaciais não são simplesmente frios, eles são também períodos mais secos. Então você tem transições de vegetação para vegetações mais secas, né, ecossistemas mais secos se instalando em períodos de glaciação.
Então, esses períodos mais secos eles vão favorecer a expansão de vegetações mais secas. Então, a gente teve isso na América do Sul. Você tem que as vegetações de savana avançaram sobre as regiões de floresta. Você tem que as regiões de pradarias avançaram sobre as regiões de savana e assim sucessivamente. E aí isso demora um tempo para voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Para voltar a vegetação a ser correspondente ao que realmente diz o clima. Então, se você for pensar que a nossa última glaciação ela terminou há 8.000 anos, né? Tá muito recente. Isso, em termos planetários, isso é muito, muito recente, né? Para um ecossistema conseguir concluir a sua migração. A gente teve que essa vegetação ela avançou bastante pelo sul do Brasil, a tendência dela seria recuar lá para o interiorzinho da Argentina, que seria a região mais favorável a ela atualmente, né, pelas condições climáticas atuais. Então isso é o que a gente chama de vegetação relictual. É uma vegetação que se instalou num clima passado e, mesmo que o clima atual não seja condizente com esse tipo de vegetação, ela ainda está ali. Ela conseguiu se adaptar, ela conseguiu sobreviver a esse tipo climático. Mas a tendência dela é ir desaparecendo, tá? Porque ela não é daquele clima. Perfeito? E a última formação herbácea que nós temos são os desertos. Aqui a gente não está falando de deserto absoluto, né? Aquela coisa de areia pura, mesmo que aquilo lá não tem vegetação. Mas existem paisagens desérticas que têm algum pinguinho de vegetação, como a gente está observando aí na imagem. Então, qual é a característica de uma vegetação de deserto? Ela tem um ciclo de crescimento muito rápido. Por quê? Porque no deserto você tem alguns pequenos episódios de chuva, 1 dia, 3 dias por ano. É um negócio inimaginável pra gente aqui em Florianópolis, né? Mas ok. Então, esses curtos episódios de chuva é que vão fazer com que a vegetação tenha uma florada, que ela tenha um crescimento, e o resto do ano ela fica em estado latente, ela fica em dormência, tá? É uma vegetação dita xerófila, ou seja, xero quer dizer seco, né? Xerófilo que gosta do seco. Então, aquelas adaptações ao seco. Então, é uma vegetação de casca mais grossa para evitar a perda hídrica. É uma vegetação daquilo que a gente já tinha visto, que ela tem a abertura dos estômatos somente à noite, então ela absorve o dióxido de carbono à noite e vai fazer a fotossíntese só no dia seguinte, tá? Para ela manter os estômatos fechados durante o dia, para evitar a perda hídrica. Ela também tem a adaptação das folhas, né, que é uma retração das folhas, então as folhas não são abertas, as folhas são fechadas, você tem uma atrofia das folhas também para evitar a perda hídrica, tá? Essas folhas que a gente vai popularmente chamar de espinhos. Cuidado que essa nomenclatura é incorreta, tá? O que o cacto tem não são espinhos, tá? O que a roseira tem não são espinhos, tá? Aquilo ali a gente chama de acúleo. Daí o nome dessa planta, né, de ser aciculifoliada. Eu adoro essa palavra. Aciculifoliada significa folhas em forma de agulhas. Aquela folhinha espetenta, tá? Aquilo não é espinho. A gente chama aquilo de acúleo. Popularmente você fala que a rosa tem espinhos, né, que o cacto tem espinhos. Mas biologicamente a gente não chama aquilo de espinho, tá? Qual que é a diferença? O que seria um espinho verdadeiro? O espinho é uma protuberância que sai do caule. Que é o que você observa no pé de laranja, por exemplo. Pé de laranja, pé de limão, você vai observar umas formações de espinhos mesmo, tá? Que é uma protuberância do caule. Os acúleos, eles são uma folha adaptada. Teste prático para você saber o que é espinho e o que é acúleo. É fácil de arrancar? Então é acúleo. É difícil de arrancar com a mão? Então é espinho, tá? O espinho ele faz parte do caule, então ele tem um reforço maior, tá?
Tá? O acúlio não, você arranca facinho, né? Um espinho de um cacto, um espinho... Olha, eu falando errado também, já. O acúlio de um cacto, o acúlio de uma roseira, você tira com facilidade com a mão. Então aquilo é uma folhinha só adaptada, não faz parte do caule. Tá? Só uma revisãozinha de biologia. Perfeito? E a característica da fauna dos desertos são os hábitos que essa fauna vai adquirir. Por exemplo, o hábito noturno, né? Eles costumam sair mais à noite, né? Porque durante o dia, sem condição, né? De ficar se expondo nesse sol. Ok? Agora passamos para as formações arbustivas. O que vem a ser um arbusto? É uma vegetação de baixo porte, vamos dizer assim, de no máximo 10 metros de altura, estourando aí 10 metros de altura. Ela tem um tronco curto. Como é que pode um negócio que tem aí até 10 metros de altura ter um tronco curto? Simples, né? Porque a maior parte do vegetal, o que faz a altura dele é a galhada. Tá? O tronco em si ele é curtinho em comparação com os galhos. Tá? Os arbustos, eles têm uma galhada muito abundante, então, né, a galhada que faz a altura do vegetal, e bastante tortuosa. Já viram um pé de acerola? Cara, é o melhor exemplo de arbusto. Ele praticamente não tem um caule e é um monte de galho, um monte de galho emaranhado. Tá? Outra característica importante dos arbustos também é que eles são recobertos, todo o tronco, toda a galhada, eles são recobertos por uma casca bem grossa, também facinha de tirar. Tá? Qual que é a importância dessa casca grossa? As formações arbustivas, elas aparecem em regiões da Terra que são sujeitas a incêndios naturais. Como é uma vegetação um pouco mais seca do que um ecossistema florestal, então no período de seca, que é habitualmente o inverno, para as formações de savana, no período seco, você tem aquele acúmulo de matéria orgânica seca, é um período, então, favorável à ocorrência de incêndios naturais. Então, essa casca, ela serve como proteção para o vegetal, né? Então, o incêndio ele vai atingir essa casca, mas ok, né? Pele morta, aquilo. E aí, a integridade dos vasos de transporte de seiva da planta vai ser preservada no incêndio. Então, ela já tem essa prevenção contra os incêndios. E essas formações, a savana, ela tem também uma característica de ter raízes bem profundas para os vegetais. Por quê? Também para conseguir enfrentar o período seco. Então, ela percola bastante o solo, né, algumas dezenas aí de metros para conseguir achar água. Então, tipicamente, você pode ter vegetação arbustiva com raízes de até 15 metros de profundidade. Se você for considerar que a altura máxima aí de um arbusto é 10 metros e a raiz dele pode chegar a 15, então a planta tem mais raiz, né? Ela é maior para baixo do que para cima. Tá? Isso faz a gente, às vezes, desvalorizar um pouco, achar que é uma vegetação típica aí de clima seco, mas não é seco. Tá? Ela não é uma xerófila. Tá? Ela tem essas adaptações para ir buscar uma água. Tá? A savana, ela vai ter um estrato herbáceo também, ou seja, não são só as formações, não são só os arbustos que tem ali, então você tem gramíneas ali embaixo. Isso daqui seria uma paisagem típica de savana. Tá? Então percebam, ali você tem alguns arbustos que se destacam um pouco mais, mas a maioria deles, são baixinhos. Tá? Então, esse tronquinho curto e uma galhada bastante abundante. Tá? Mesmo esses mais altos, vocês percebem isso, né? A galhada é uma parte que compõe bastante a altura do vegetal. Tá? Essa tortuosidade dos galhos, ela é devida a um processo químico no solo que a gente chama de laterização. Em que consiste a laterização? Ela é característica desses climas que tem um período seco e um período chuvoso,
todo ano, vai alternando. Então, o que acontece? Durante o período chuvoso, a água ela vai lavando os minerais mais solúveis, né? Então, o sódio, por exemplo, que é super solúvel, a água da chuva vai levando isso embora, vai parar no mar, tá? Só que os minerais que são menos solúveis, eles vão ficando. Então, principalmente ferro e alumínio, tá? Então, ferro e alumínio, que eles são menos solúveis em água, eles vão sendo acumulados no solo. Isso ao longo de milhares de anos, tá? Você tem uma concentração muito forte de ferro e alumínio no solo. Isso aí, ao longo de vários milhares de anos atuando, vai gerar jazidas minerais, tá? Isso vocês viram em geologia. Mas para nossa escala, não para a escala de vida vegetal, a característica marcante disso é que esse solo vai ficando muito concentrado em ferro e em alumínio, tá? Esse ferro e esse alumínio, obviamente, ele vai sendo absorvido pelas raízes, principalmente o alumínio. Ele vai ser o grande responsável por essa tortuosidade, tá? Que o ferro ele não é tóxico assim para as plantas, mas o alumínio é, tá? Então ele é a característica de fazer com que a vegetação fique mais tortuosa. A gente observa bem isso numa paisagem brasileira, no caso aí de savana. No Brasil a gente chama de cerrado, tá? Então é muito torto isso. Tá? Então isso é feito do alumínio. A gente tem a impressão de que o cerrado é torto assim porque é seco. Não é por seca isso daqui. Isso aqui é por causa do alumínio. Tanto que se você pegar uma planta de cerrado e plantar num solo bom, vamos dizer assim, ela não vai ficar tão torta. Tá? Então a grande característica dela é justamente esse resultado aí do alumínio sendo absorvido pela planta. Certo? Então isso aqui é a laterização, essa concentração de minerais menos solúveis que vai envenenando a planta. A fauna típica das formações de savana são as grandes manadas de mamíferos, tanto herbívoros quanto carnívoros. Então é nessa paisagem que você vai encontrar leão, zebra, girafa, gnu, né? Todos esses grandes mamíferos aí típicos das paisagens africanas. Tá? Elefante, tá? Por quê? Porque tem espaço para eles, né? Não tem elefante, não tem girafa na floresta. Por quê? Porque a floresta é tudo muito apertado. Não tem como esses bichos conseguirem passear por lá. Tá? Numa formação de savana, tem como. Então dá para eles conseguirem passear, né? Vai ter uma vegetação um pouco mais aberta que eles conseguem andar pelo meio do caminho. E aí você olha e fala, tá, mas no Brasil também tem, né? A savana do Brasil, que é o cerrado, também é a mesma formação vegetal. Por que não tem esses grandes mamíferos? Né? Se você for ver, o que a gente vai ver na nossa próxima aula, em termos evolutivos, quando os mamíferos surgiram no planeta, a América do Sul já tinha se separado da África. Então não deu para eles passarem pelo oceano. Então os mamíferos eles vão ser um advento africano. Aí eles começam a surgir na África, e aí da África eles vão se espalhando aí pelo planeta, né, esses grandes mamíferos. Tá? Eles são tipicamente africanos, eles não conseguiram passar. Então a nossa fauna de mamíferos aqui da América do Sul, ela vai ser pega da América do Norte. Tá? A gente tem mais tipicamente, né, característica de mamíferos da América do Norte, felinos, por exemplo, tá? Muito mais parecido com a América do Norte do que com a África. Tá? Então a gente vai percorrer, né, os mamíferos vão percorrer, né, os grandes mamíferos vão percorrer todo o planeta até chegar aqui na América do Sul, tá? Isso vai garantir também, olha que coisa interessante, se você for comparar a savana africana com o cerrado brasileiro, você vai observar que o cerrado brasileiro ele é muito mais fechado do que a savana africana, justamente porque não tem esses animais, tá?
Esses animais aqui, eles garantem a presença deles, eles estão ali porque a vegetação é aberta, e a presença deles é que garante que a vegetação continue aberta. É o raciocínio Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Vocês não são do tempo do Tostines, né? Enfim, releva. Mas a ideia é o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Então a vegetação é aberta porque tem os animais ou porque tem os animais ela fica aberta? As duas coisas. A presença dos animais ela evita que a vegetação comece a fechar. Então começa a surgir uns brotinhos meio intrusos aí pelo meio do caminho, eles vão sendo pisoteados e aí não nasce, tá? Como você não tem esses grandes animais para fazer pisoteio aqui no cerrado, ele consegue, né? Vai nascendo e vai ficando por ali, tá? Então o nosso cerrado ele é mais fechado do que a savana africana, justamente porque não tem essa presença desses grandes mamíferos. Ok? Outra vegetação arbustiva que nós temos no mundo é a vegetação mediterrânea, tá? Que dependendo do país ela vai receber alguns nomes, né? Na França ela é chamada de maquis garrigue, Portugal e Espanha ela é chamada de chaparral, que é a árvore típica dali que a gente chama de chaparro, né? Que é uma árvore bem baixinha mesmo, tá? Fisionomia é bem semelhante ao cerrado, né? Então mesma coisa, galhada abundante, tortuosa, só que eles são bem mais baixinhos até. Mas tipicamente mais baixinhos do que as árvores da savana e do cerrado. A diferença climática é que o período seco deles é o inverno. Minto, esquece. Nosso período seco é o inverno. O período seco deles é o verão, mas é a mesma característica, ter uma alternância de estação seca e de estação chuvosa. Aí ali, moleque, ali é power. Se tem uma estação seca no verão, aí é do mal. Tá? Lembrando que eles estão ali lá na cara do Saara, né? Saara ali batendo forte. Então pense como é que é o verão ali no sul da Europa. Jesus. Agora a gente passa para as formações florestais. Das formações florestais, o grande destaque que a gente faz para a floresta pluvial tropical, pluvial que é de chuva, né, aqui da região tropical, essa daqui é a paisagem de uma floresta pluvial tropical, né? Então ela é bem fechada, né, vegetação bem alta. Então isso aqui é uma floresta, né, uma vegetação de porte alto, chegando aí a algumas dezenas de metros, e a galhada ela é curta em comparação com o tronco, tá? Então o arbusto ele tem uma galhada abundante em comparação com o tronco, a árvore não, tá? Então isso aqui que a gente chama de árvore tipicamente, ela tem um tronco muito expressivo e uma galhada menorzinha comparada com ele. Então, isso que a gente define, né, como porte arbóreo, né, ser caracterizado por árvores, então tem um tronco elevado e galhada mais curta. É uma vegetação higrófila, ou seja, adaptada ao clima úmido. O que significa isso? Você não tem aquela característica da folha aciculifoliada, tá? Ela não é uma folha mais aberta, por quê? Não precisa economizar água. Você está num ambiente que tem uma umidade do caramba aí, então não preciso ficar economizando água. Então a folha pode ser abertona sem problemas, tá? Essa folha abertona, ela recebe o nome de latifoliada. Uma floresta latifoliada é uma floresta que tem folhas abertas, né? Folhas grandes, folhas abertas que não precisam economizar água. Outra característica importante dessa floresta também é que ela é perene, ou seja, justamente não precisa economizar água, não tem um período frio, não tem nenhuma época adversa no ano, seja para frio, seja para seco. Então ela fica com essa aparência verde o ano todo. É isso que significa ser uma vegetação perene, manter essa aparência verde, essa aparência com folhas o ano inteiro. Tá? Ela é bastante densa também, então é um clima super quente, super úmido, que favorece um desenvolvimento muito intenso da vegetação
E também não tendo aí os grandes mamíferos aí para atrapalhar o meio do caminho, então ela vai ficando bem fechada. Tá? Os animais, para passarem aí pelo meio do caminho, olha que coisa louca, né? A gente pensa sempre num ecossistema super diverso, né? Que é o caso dessas florestas, mas os animais que tem dentro delas são pequenos. Né? A gente esquece de que biodiversidade ela se mede, na maioria das vezes, ela se manifesta, quer dizer, como espécies muito pequenas. Então, quando a gente fala que essas florestas são extremamente biodiversas, né, elas são mega diversas, você entra nessa floresta, você não vê bicho. Você fala, cadê os bichos? Né? Fala tanto de biodiversidade que cadê os bichos dessa floresta? Eles são pequenos. Então, eles são insetos, eles são pequenas aves, pequenos mamíferos, anfíbios, um monte, tá? Para você ser um animal de grande porte, para você estar aí dentro, você tem que ter um corpo alongado. Então tem cobra, os felinos, né? Então tem onça, então eles têm um corpo alongado, né? Um corpo estreito e comprido, que é para poder ficar literalmente serpenteando pela vegetação. Aí no meio não cabe um elefante, percebe? Então a fauna ela tem que ser pequena. Tá? E insetos, meu Deus, assim, uma diversidade aí incrível de milhares, às vezes milhões de tipos de insetos. Tá? Bactérias nem se fala, né? Uma riqueza aí de bactérias pelo solo que, senhor. Uma característica bem interessante, então, comparando com o que a gente tinha falado sobre o solo de Chernozem, ali da Rússia, é que esses solos aqui, que são os solos podizólicos, a característica deles, eles são muito lavados pela água da chuva. Tá? Esse processo de lavagem pela água da chuva, ele se chama lixiviação. Tá? Professora, não era laterização? Calma. Primeiro ocorre a lixiviação, que é a lavagem dos nutrientes aí do mais solúveis, né, dos íons mais solúveis do solo. Depois, a concentração desses minerais menos solúveis é o que nós chamamos de laterização. Essa concentração, perceba, ela não vai ocorrer no solo de floresta. Por quê? Porque chove o ano inteiro. Tá? Para que ocorra a laterização que acontece na savana, eu preciso que aconteça um período seco e um período chuvoso. Período seco e período chuvoso. No período chuvoso eu tenho a lixiviação. No período seco, eu tenho a cristalização desses íons menos solúveis no solo, né, mais na superfície, né, então na superfície vai concentrando o alumínio. Tá? Então a laterização, que é essa concentração de alumínio no solo, ela acontece no inverno, no período seco. Na floresta tropical, pluvial, não tem período seco. Então a lixiviação ela acontece o ano todo, você não vai ter laterização, você não vai ter essa concentração de alumínio no solo, percebe? Essa água ela vai sendo, né, abundante o ano inteiro, não tem essa concentração. Ele vai continuar ali preso nas profundezas do solo. E é uma vegetação que, curiosamente, sustenta, é um solo que sustenta uma vegetação desse porte enorme, mas ele em si, ele não contém nutrientes expressivos. Tá? A fertilidade do solo depende do ecossistema. Tá? É o próprio ecossistema que produz os seus próprios nutrientes. Então, à medida que eles vão morrendo, a vegetação vai morrendo, ela vai reabsorvendo os nutrientes. Tá? A gente tem a caracterização aí também de um estrato herbáceo, a vegetação ela vai se estratificando, ou seja, eu tenho um estrato, posso até ter alguma formaçãozinha arbustiva, mas bem pequena, mas o estrato herbáceo ele é bem importante também, tá? Então eu tenho, né, vegetação de menor porte ali no meio do caminho. Estávamos fora do ar por problemas técnicos. Leia-se vizinho chamando – problemas de quarentena, né? Mas ok.
Que a gente estava falando da estratificação vegetal e animal. Cada andar, a gente diz que é uma floresta feita em andares. Tá? Então você tem um tipo de vegetação que é do solo, um tipo de vegetação que é dos 20 metros, tem um tipo de vegetação que é dos 40 metros de altura. Não isso em termos de montanha quando você está subindo, não é em termos de relevo, é em termos dentro da paisagem. Tá? Dentro da vegetação, se tem uma árvore que tiver 30 metros de altura, o tipo de animais que você vai ver ali em cima, o tipo de vegetação que vai se instalar ali, as trepadeiras que vão se instalar em cima dela, é diferente do que você vai encontrar embaixo. Tá? Tipicamente, embaixo você vai ter vegetação mais sombria, né? Vegetação que gosta mais de sombra, justamente porque você está embaixo, né? Embaixo não tem luz, né? Uma vegetação extremamente sombria ali embaixo, tá? Conforme você vai subindo, né, na parte mais superior da vegetação, aí você vai encontrar as espécies que gostam mais de luz, né? Mais as heliófilas, né, que nós chamamos. Tá? As que gostam mais, estão mais adaptadas à luz, que precisam de mais luz. As que não precisam de luz assim, elas ficam mais embaixo. Tá? A floresta temperada, uns lugarzinhos feios assim da terra. A floresta temperada, ela é higrófila também. Agora é o caminhão de lixo. Tá difícil que eu conseguir gravar a aula. A floresta temperada, ela é higrófila, ou seja, ela também é adaptada à umidade, então você tem também a característica das folhas mais largas, só que diferentemente da vegetação tropical, que ela é perene, a floresta temperada, a grande característica dela é que ela não é perene. Tá? Ela perde as folhas uma parte do ano, começa a ficar amarelinho, vermelhinho, depois marrom, né? Ela vai perdendo as folhas, né, durante o inverno, tá? Por quê? Justamente porque no inverno você tem pouca luz, né? Tem um pouquinho menos de umidade? Não, é basicamente pouca luz, né? Então você tem menos disponibilidade de produção de alimento, então não vale a pena para a planta. Pensa, eu tenho que gastar muita energia para poder manter galhos, folhas e tal. Tudo bem que isso produz alimento para mim, mas é um gasto de energia ficar sustentando tudo isso. Então, para a planta conseguir atravessar o inverno, vale mais a pena ela literalmente matar uma parte dela, cortar o suprimento de alimentos para essas partes, ou seja, matar uma parte dela, para que a parte física mais importante fique realmente preservada. Vamos pensar, você não consegue sobreviver sem coração, sem pulmão, sem cérebro, mas sem perna, sem braço, você sobrevive. Tá? Então a ideia é você cortar um braço, cortar uma perna, mas pro resto do corpo continuar funcionando. É isso que essas plantas fazem. Tá? Essas plantas, elas são ditas caducifólias. Também é outra palavra que eu adoro. Essas plantas que caem as folhas durante uma época do ano. Então, o que consiste? Você corta o suprimento de nutrientes para ela, então ela vai morrendo a parte fotossintética da planta e começa a aparecer, né, como não tem mais a clorofila ali disponível, começa a aparecer os outros pigmentos que também tem nas folhas, né, os pigmentos em todos os tons de vermelho, né, começam a aparecer, já que não tem o pigmento da clorofila mais ali presente. Tá? E à medida que vai passando o tempo, esse próprio pigmento vai se perdendo, por isso que ela vai ressecando, ela vai ficando marrom. Tá? A densidade dela é um pouco menor, ela é um pouco mais aberta do que a formação florestal tropical, mas continua sendo também uma floresta bem biodiversa, assim. Claro que não tão mega diversa quanto a vegetação tropical, mas ela tem uma biodiversidade importante também. Ou tinha, né? Porque é um ecossistema que praticamente não existe mais no globo.
Ele ocupa as áreas que hoje são extremamente industrializadas, extremamente povoadas, né? Então, Estados Unidos, Europa, Japão. Então, essas áreas do globo, você vê, assim, uma meia dúzia de reservas aí pelo globo, né? Mas, assim, como um ecossistema de grandes extensões, como a gente ainda tem de Cerrado, como a gente ainda tem de Amazônia, isso não existe mais, tá? Outro ecossistema florestal importante que nós temos é a chamada floresta boreal, floresta de coníferas ou taiga. Boreal por quê? Porque ela é mais para as latitudes norte do planeta. Essa floresta não vai ocorrer no hemisfério sul. Por quê? A latitude em que ela se encontra, ela é de latitude subpolar, em torno de 60 graus de latitude. Se você for observar o globo, essa latitude no hemisfério sul ela é praticamente toda oceano. Né? Então essa floresta ela vai aparecer no Canadá, Rússia, Noruega, tá? Mas essa latitude correspondente no hemisfério sul ela não existe. Não existe continente nessa latitude. Tá? Então por isso que ela é chamada floresta boreal, né? A floresta que vai mais para o norte, então ela não ocorre no hemisfério sul. É também chamada de floresta de coníferas, porque as árvores parecem um cone, até uma base mais larga e o topo mais afunilado. E o nome de taiga quer dizer floresta, em russo. Tá? Então a grande região que ela aparece realmente é a Rússia, né? Rússia e Canadá. Ela é uma floresta homogênea, ou seja, ela tem uma biodiversidade bem baixa, é basicamente pinheiro, né? Então diferentemente de uma floresta heterogênea, como são essas duas aqui, não, é uma floresta homogênea, né? São poucas espécies que estão disponíveis, poucas famílias de espécies que são disponíveis aí. Ela é uma floresta aciculifoliada, ou seja, as folhas elas também têm essa forma de espinhos, tá? Por quê? Não é pela secura, é porque isso facilita, né, para você não ficar com um acúmulo de neve por ela. Pode reparar aí, ó, tipo, o solo tá cheio de neve, mas a planta ela tá bem, assim, não tá coberta de neve. Justamente que essa folha em forma de agulha, ela não vai permitir que se acumule neve, não tem superfície para acumular a neve, percebe? Então a neve bate ali, ela escorre, cai no chão. E o que é bem louco é que você pensa, tá, então a floresta aqui tem um período do ano que é mais adverso, ela é caducifólia, né? Ela cai as folhas uma parte do ano. E a floresta que é adverso o ano inteiro, o clima, não, ela é perene. Bem curioso, né? Porque, tipo, se é uma floresta, vai chegando o inverno, a planta vai perdendo as folhas. Aqui é inverno o ano inteiro e a planta não perde folhas. É isso mesmo. Louco, né? Porque pensa, se for pra perder folha quando tá inverno, não vou ter folha. É porque é inverno o ano inteiro. Tá? Mas essa que é a ideia, né? Uma folha que ela fica adaptada, essa daqui, ela perde folha, ela é latifoliada. Então, uma latifoliada no inverno não é uma coisa que funciona, porque vai acumular neve. Essa daqui, ela se adaptou a isso. Ela virou aciculifoliada. Então, como aciculifoliada, eu consigo manter minhas folhas ao longo do inverno, que é praticamente o ano inteiro. Tá? Então, se uma floresta é latifoliada, ela não consegue conservar as folhas durante o inverno. Uma floresta aciculifoliada consegue conservar as folhas durante o inverno. Estratégia adaptativa bem interessante. Tá? E agora as formações complexas, que a gente vai encontrar aí várias aí pelo mundo. É quando você tem 2 ou mais ecossistemas próximos geograficamente, e aí ao longo dos anos eles vão avançando e recuando e vai misturando tudo aquilo que a gente estava falando. Quando avança a glaciação, avança um tipo de ecossistema sobre o outro, né? A formação complexa ela é o resultado, né, dessa história de mistura de vários ecossistemas. Tá? Vamos citar aqui 2 exemplos importantes que a gente tem
no Brasil, que são o Pantanal Mato-Grossense e os manguezais. O Pantanal Mato-Grossense, a característica dele é que ele é um cerrado, tá? Então ele é uma vegetação mais aberta, só que ele tem elementos de Mata Atlântica e de Amazônia. Tá? Justamente porque está geograficamente próximo a essas áreas, então quando a floresta vai avançando sobre eles, vai pegando essas espécies. Tá? Uma característica interessante aí do Pantanal é justamente os alagamentos que surgem. É uma planície, a maior planície alagável do mundo, tá? Uma declividade super minúscula, ou seja, é realmente a definição de planície. Quando vocês fizerem a disciplina de geomorfologia, vocês vão ver que todas as classificações geomorfológicas do Brasil, talvez o Pantanal seja a única região, geomorfologicamente falando, que nunca mudou a sua classificação. Sabe, se você for pegar a classificação do Haroldo de Azevedo, a classificação do Aziz, a classificação do Jurandir, tem regiões que vão aparecer ora como planície, ora como planalto, ora como depressão. Isso vai mudando muito o tipo de região ali, o tipo de classificação de cada região. Cara, o Pantanal não, cara. Se você for comparar os mapas dos três, a área do Pantanal sempre vai ser aquela área. E sempre vai receber essa classificação de planície. Tamanha é a característica de ser realmente plano, aquilo, de ser baixo e ser plano. Tá? Então essa região extremamente baixa, extremamente plana, e olha que louco, né? Miolão da América do Sul. É literalmente um fosso que você tem no miolão da América do Sul. Então esse fosso que você tem, esse buraco que você tem no meio da América do Sul, então tem muito rio que converge para lá. Tá? O rio vai todo descendo para lá. E aí, como é uma região super plana e super de declividade baixa, os rios literalmente empoçam ali. Tá? Eles têm uma velocidade de correnteza muito baixa. Então, na época da chuva, transborda tudo. Tá? E é esse transbordamento que garante, né, uma multiplicação aí das formas de vida dos rios. Então, o que era para ser rio somente numa calha, vira rio, tipo, metade da superfície do Pantanal fica alagado. São 200 mil quilômetros, se não me engano é isso, 200 mil quilômetros, dos quais 100 quilômetros quadrados, dos quais 100 mil ficam alagados durante uma parte do ano. Varia de 3, 4, 5 meses, né, os alagamentos, varia bastante. Tá? Então aquilo que era para ser rio por apenas poucos quilômetros quadrados de superfície de rio, vira rio por 100 mil quilômetros quadrados. Tá? Então você tem muito peixe, você tem o milagre da multiplicação dos peixes aí na época da chuva, e consequentemente, né, o milagre da multiplicação das aves, o milagre da multiplicação dos jacarés, como a gente consegue observar aí na foto. Tá? O lindo de se ver no Pantanal é que, tipo, são uma viagem, um trabalho de campo que você vai no meio de uma floresta, tipicamente você não vê animais, você não vê aves, você não vê jacaré, você não vê as onças e tal. Tá? Quando você tá no Pantanal, você vê. Então, e você vê muito. É muito bicho. Eu lembro quando foi. Jesus, quando foi isso? 2006? 2006, eu tava no mestrado. Ou tava no doutorado já? Não, tava no mestrado ainda. 2006 foi quando eu fui pra Rondonópolis, o simpósio de climatologia. A gente foi fazer um trabalho de campo no Pantanal de Poconé. Cara, eu fui bater uma foto de um jacarés. Eu vi uns jacarés assim enfileirados ali na beira do lago. Falei, vou bater uma foto ali dos jacarés. E tipo, você chega perto do jacaré, ele não te ataca, não faz nada, assim, porque o cara tá tão empanzinado de tanto que ele comeu, porque tem tanta comida, ele tá, tipo, se lixando pra você, assim, tá aquela barriga cheia. Dá pra chegar, eu cheguei, tipo, a 50 centímetros, assim, de vários jacarés ali, nada, né, deles se manifestarem. Nem olha, nem te ataca, nada, né? Tá grog de tanta comida. Eu contei, depois eu fui tirar a foto e eu fui contar a quantidade de jacarés. Tipo, 38. Em uma única foto, assim, batida de perto, assim, mais ou menos nessa distância aí que estão esses tuiuius, aí, essas cabeças secas e tuiuius que a gente observa nessa imagem. O tuiuiu é o símbolo do Pantanal, né? A ave mais simbólica do Pantanal. Mas, tipo, numa foto típica dessas, eu contei 38.
jacarés na foto que eu tirei. Tudo ali junto, tudo misturado. Gente, é muito bicho. É muito, 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 muito bicho. Então, legal é isso. Você não vê só vegetação, você vê os animais também. Por isso que foi uma paisagem tão boa de se visitar. E os manguezais, eles são uma mistura de vegetação continental, né, de floresta continental, com vegetação marinha, aparecendo aí tipicamente em estuários. O que é um estuário? É a foz de um rio, na hora que ela cai no mar, uma foz sem ilhas, né, uma foz aberta, num único canal. Então você tem essa mistura da água doce com a água salgada. Então, tipo, é o melhor dos mundos, porque você tem tantos nutrientes que vêm do continente, quanto os nutrientes que vêm do oceano. Então, são ecossistemas extremamente produtivos. Sabe? Muita matéria orgânica ali disponível. Então, você tem também muita matéria orgânica sendo produzida, né? Isso vai se reciclando o tempo todo. Tá? E sem contar que esse sistema radicular, ele estabiliza a costa, ou seja, ele diminui a erosão provocada pelas ondas, tá? E essa diminuição dessa energia de ondas ali na costa garante também a sobrevivência dos animais que vão se instalando ali. Tá? Então, a reprodução dos animais ela é feita muitas vezes aí no meio desse sistema radicular, tá? Porque essas águas ficam mais tranquilas, né? E é mais difícil também de nadar ali pelo meio, então tem redução dos predadores também. Tá? Então, essa é a importância aí dos manguezais aí para a estabilização das costas e para a manutenção da vida marinha. Certo até aqui? Então, com isso a gente viu os continentes, agora a gente vê sobre os oceanos. Os oceanos, a gente divide ele em duas grandes partes, que são a zona bentônica e a zona pelágica. A zona bentônica, grosso modo, é a parte rochosa, né, a parte que tem chão, então os seres vivos que vivem no chão, e a zona pelágica são aqueles que estão nadando, na água propriamente dita. Tá? Aqui essa divisão vocês vão ver em oceanografia, né, quais são os diferentes estratos de formação dos oceanos. Então, a zona bentônica, que é o assoalho oceânico, a gente tem a parte supralitoral, que tecnicamente não é objeto de estudo da oceanografia, porque, tipo, supralitoral significa, né, antes, né, da parte que chega na água. Tá? Então, tecnicamente aquilo não é oceano ainda, isso é continente. A parte litoral, que a gente chama de comunidade entre marés, então aquela zona que ora fica coberta, ora fica descoberta pela água, então isso aí já é oceanografia. Sublitoral, que é a plataforma continental, então aquele prolongamento do continente, né, da porção rochosa continente que está ainda embaixo da água. Depois você tem a zona batial, que é o talude, que é uma outra formação rochosa que tem ali de baixo, né, como se fosse uma plataforma continental, só que mais longa, né, uma protuberância maior do continente ali para baixo do oceano. A gente tem a zona abissal, que é o fundo oceânico, tem aquelas grandes planícies que você tem no fundo oceânico, e a zona adal, que são as fossas, que são aquelas grandes profundezas mesmo, né, no encontro de placas tectônicas, aquelas grandes profundezas ali, a zona adal. E a zona pelágica, que é a parte onde você tem os organismos nadantes do oceano, a gente tem a porção nerítica e a porção oceânica. Nerítica, que é a água que está sobre a plataforma continental, e a zona pelágica oceânica, que é o mar aberto mesmo, dividido pela estratificação aí das zonas de iluminação, que nós já tínhamos visto. A gente tem a zona fótica, que
Para os organismos, nós chamamos de zona epipelágica, depois a mesopelágica, que é quando você tem ainda, né, um pouquinho de luz, né, a zona disfótica. A zona batipelágica, que é a profundeza, né, que já não tem mais luz. E a zona abissopelágica, que é realmente o fundão mesmo do oceano, o assoalho oceânico, que também você não vai ter luz. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui. Fitoplâncton. Então, quem é que está ali na superfície, né, na linha de frente do oceano? A gente já tinha visto nas aulas anteriores sobre o fitoplâncton, que eles são os grandes fazedores de fotossíntese do nosso planeta. Aproximadamente 40% da fotossíntese planetária feita por essas coisicas aqui. Tá? Por que eles são essas grandes máquinas de fazer fotossíntese? Primeiro que eles são pequenos, é unicelular, é uma célula só, ou seja, não tem aquele problema de ficar gastando energia para manter outras partes inúteis do corpo, então é só uma célula, não tem que gastar energia com nada, então toda essa energia que eu produzo, né, todo alimento que eu produzo só para mim, então eu tenho uma produtividade altíssima, não há gasto de energia, não há desperdício de energia. O corpo é feito de sílica, que é o que garante uma extrema transparência para a membrana plasmática dessa célula, tá? E ela tem a flutuação garantida por uma bolsinha de gordura que tem ali dentro da célula, que garante a flutuação, então eu vou estar sempre na superfície da água, que é onde eu recebo o máximo de radiação solar. E eu também, sendo só uma célula, não tem estrutura de movimento, nada, tipo, não tem gasto de energia nenhum com nada, eu fico ao sabor das ondas flutuando. Tá? Então isso é uma máquina de fazer fotossíntese. O que ela faz na vida? Ela precisa se movimentar? Não. O que uma diatomácea faz? Fotossíntese. Só. Por isso que elas vão ser os grandes produtores aí do planeta. O dinoflagelado é um estágio evolutivo um pouquinho mais posterior do que as diatomáceas. Ela já tem um pezinho, que a gente chama de flagelo, tá? Já tem um bracinho que serve para ela começar a se movimentar como se fosse uma pré-nadadeira. Já tem essa protuberânciazinha assim para ela começar a se movimentar, tá? E são eles que produzem a chamada maré vermelha. Não sei se vocês já viram essas cenas assim, às vezes. Não sei se aqui em Floripa a gente já viu isso, mas no Rio de Janeiro eu já vi. Aqui em Floripa eu não tenho essa lembrança. Quando você tem muito esgoto sendo lançado no mar, você tem a multiplicação de algas, né? São os dinoflagelados, né, que tem essa coloração vermelha, que deixam o mar um pouco mais marrom, um pouquinho mais avermelhado, em função do esgoto, que é alimento para esses seres. Então tem essa multiplicação de algas aí denotando a poluição dessas águas. Tá? Então esse é o fenômeno da maré vermelha, que é a multiplicação delas. E a gente tem também do fitoplâncton os cocolitoforídeos. Os cocolitoforídeos, eles são fitoplânctons que têm uma capinha de carbonato de cálcio, que vão ser a super base da cadeia alimentar para todos os peixes, né, para o zooplâncton, para os peixes todos, que vai garantir o suprimento de cálcio dentro da vida oceânica. Tá? Esses bichinhos, quando morrem, vai acumulando esse cálcio no fundo oceânico, juntamente com o cálcio dos peixes, mas também deles, né, vai acumulando, né, vai produzindo bastante cálcio no fundo oceânico, que futuramente, né, por tectônica, vai produzindo aí as rochas calcárias. Qual que é a região do oceano que é mais produtiva? A lógica te levaria a crer que as regiões tropicais elas seriam a região mais produtiva do oceano, né, onde tivesse maior produção de matéria orgânica. Só que não é isso que acontece. Não são as regiões tropicais a mais produtiva do oceano. Tá? Por quê? Vocês vão ver isso em oceanografia, mas a gente já tinha visto rapidamente ao longo do semestre que a água do oceano tropical, a superfície dela é quente.
Mas passou uns 500 metros de profundidade, assim, a gente tem a chamada camada termoclina, que é a camada em que a temperatura desce rapidamente, né, muito rapidamente com a profundidade. A temperatura cai muito. Então você tem uma separação muito nítida, isso em termos de densidade, ou seja, uma superfície do oceano bem quente e a profundeza que é fria. A maior parte do oceano ela vai ser profundeza, né, que é frio. Então é muito nítido esse contraste, né, entre uma água muito quente e uma água muito fria ali embaixo. Isso gera uma diferença de densidade. Parece pouco, mas é importante. Entre uma água quente, ela é menos densa, e uma água fria, ela é mais densa. E fica, tipo, quase a mesma coisa que óleo e água mesmo, sem se misturar. Então, se são densidades diferentes, eles não vão se misturar. Então, você tem uma camada super... uma camada menos densa ali em cima e uma camada mais densa embaixo. Essas águas não se misturam. Tá? Então, como na superfície dos trópicos ali o consumo é muito alto, justamente porque tem muitas formas de vida, os nutrientes eles não se acumulam. É a mesma coisa que acontece no solo de floresta. Tá? Eles têm uma aparência de grande produtividade, mas não, essa produtividade ela é autorreciclável, né? São os nutrientes deles mesmos que vão se acumulando ali. O solo em si não tem esses nutrientes. É a mesma coisa para a água. A água em si não tem esses nutrientes, né? A vida da região tropical ela é dada por si própria, né? Pela própria reciclagem dos nutrientes dos seres vivos que vão morrendo e vão sendo reabsorvidos. Mas a água em si não tem essa grande quantidade de nutrientes. Tá? Então as águas tropicais elas não são produtivas. Tá? Para as águas polares também não tem grande produtividade porque não tem sol. Então não dá para fazer muita fotossíntese quando você não tem sol. Quais são as regiões do planeta que você vai ter as maiores produtividades oceânicas? As regiões temperadas, onde você não vai ter uma termoclina tão forte, tá? Então você tem que as águas da superfície, elas não são tão frias, não são tão quentes assim. Então não existe um contraste tão grande entre a superfície e a profundeza oceânica. Então a circulação de água, né, da profundeza para a superfície ela é mais facilitada. Então eu tenho os nutrientes lá de baixo, que o consumo de nutrientes ali embaixo é menor, porque a vida é menos abundante ali na profundeza. Então eu tenho uma subida maior de nutrientes ali no oceano. Tá? Então isso a gente consegue comparar essas taxas. Tá? Onde é que eu tá? Oh, meu Deus. Pera. Ai, gente, enchendo o saco. Para. Voltando. Tá? Qual que é a zona do planeta que vai ser a mais produtiva, a mais top ali? Justamente a região do Oceano Austral. Tá? Então, o entorno da Antártida é, de longe, a área mais produtiva do planeta. Agora entrou uma abelha. Oh, tá difícil. Eu quero participar da aula também. Então, o Oceano Austral é que você vai ter a área mais produtiva do planeta, porque você tem ainda uma insolação significativa ali, principalmente no verão, e uma termoclina bem suave, ou seja, eu consigo ter esses nutrientes saindo ali das profundezas do oceano em direção à superfície. Tá? Não à toa que você vai ter ali, né, o oceano mais rico, né, as formas de vida mais ricas do planeta no oceano estão ali no Oceano Austral. O zooplâncton. O zooplâncton ele é dividido em holoplâncton e meroplâncton, ou seja, em organismos que ficam como parte do plâncton a vida toda, que é o holoplâncton, e outros que ficam só uma parte da vida, que seriam basicamente os filhotes, né? Os filhotes eles são considerados zooplâncton, conforme eles vão crescendo, eles vão saindo, vão virando, né, outros nichos ecológicos. Tá? O grande representante do zooplâncton
é o crio, esse camarãozinho aí. Só pra gente ter a título de comparação, né? Lembrando que as baleias, elas comem crio, elas não comem peixes, né? Se uma baleia comer uma sardinha, ela morre engasgada, a garganta dela, né, não consegue passar, tem 15 centímetros ali de espessura a garganta da sardinha, então, da garganta da sardinha, a garganta da baleia. Então, se ela engolir uma sardinha, é capaz dela morrer engasgada. Felizmente é assim, porque uma baleia, ela consegue comer 3 toneladas de crio por dia. Uma baleia. Tá? Pensa naquilo que a gente viu na aula de pirâmides de energia. A cada nível trófico que você vai passando, você vai tendo uma perda energética. Então, a baleia comendo crio, né, e comendo peixe, vamos comparar. Se a baleia comer esse peixe, significa que esse peixe comeu crio. Tá? Então, olha a quantidade de energia que foi sendo perdida aí pela cadeia alimentar. Quando a baleia ela se alimenta de crio diretamente, ela evita um estágio da cadeia alimentar. Então, isso evita a perda energética para o ecossistema. Se baleia comesse peixe, meu Deus, assim, tipo, pensa na quantidade de crio que esse planeta teria que produzir para conseguir alimentar a baleia. Não teria como sustentar isso. Tá? Então, quanto mais a sua alimentação está na base da cadeia alimentar, melhor é para o ecossistema, porque ele evita, né, essa perda energética. Agora, o nécton. Quem são os organismos do nécton? São organismos que nadam deliberadamente. Ou seja, eles têm estruturas que o fazem nadar. Quais são os organismos que nós vamos elencar aí no nécton? Começando aí pelos invertebrados. Os chamados molúsculos cefalópodes. O que quer dizer cefalópode? É o bicho que só tem cabeça e perna, que é o polvo, né? O polvo e a lula. Tá? Tem muita especulação se eles têm algum tipo de inteligência, né, que é possível você adestrar, fazer pequenos truquezinhos com polvos e com lulas, né? Então fica aí a interrogação se eles têm algum resquício de inteligência. Aí, dentre os artrópodes, o que significa artrópodes? A gente já tinha visto, são os que têm patas articuladas. Tá? Então a gente tem os camarões, lagostas e caranguejos, esses são seus representantes dos artrópodes dentro do oceano. Característica importante desses bichinhos é que eles têm um exoesqueleto, ou seja, uma membrana que recobre o seu corpo, né, uma substância chamada quitina. Essa membrana cobre o corpo, né, então evita que eu precise ter uma concha. Então eu já tenho, meu corpo próprio já tem essa proteção, eu não preciso carregar uma concha. Isso em termos de eficiência energética é bem importante. Os peixes, cara, de longe, assim, a família dos peixes, assim, né, o reino dos peixes, ele vai ser o que vai ter a maior biodiversidade aí dentro do oceano, tá? Os peixes a gente divide em peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos são chamados tubarões e as raias. E os peixes ossos, que vão ter ossos mesmo, né, vão ser o grupo mais biodiverso dentro do oceano aí, conhecidas. A gente tem mais de 27 mil espécies, fora o que, com certeza, talvez outro tanto desse ainda por descobrir. Tá? Eles conseguem nadar através de membros que são as nadadeiras. Tá? A flutuação deles garantida pela bexiga natatória, que é uma região vazia que tem dentro do corpo, que eles enchem de ar e vai garantir essa flutuação aí mais próxima da superfície. Respiração, eles não têm um órgão respirador que nem a gente tem assim os pulmões, né? Então eles respiram através de uma abertura que tem na lateral, que são as brânquias. Então a água com oxigênio dissolvido entra por ali, ela passa pelo corpo e depois ela é eliminada. E não é raro eles andarem em cardumes, que é uma estratégia de defesa, porque, tipo, ele parece um bichinho pequenininho. Se você já assistiu Procurando Nemo, você já percebeu isso. Ele é um bichinho pequenininho, mas quando eles andam em cardumes, eles dão a aparência de ser um ser muito maior. Então, intimida mais.
E também a característica da bioluminescência, que a gente já tinha visto ali para os peixes abissais, né? De você produzir luz para você conseguir encontrar o seu alimento. Temos os répteis com um grande destaque para as tartarugas marinhas, tá? Que a característica marcante delas é elas fazerem esse retorno ao local de nascimento para a desova. Aproximadamente, pessoal, de cada 100 tartarugas que nascem, uma somente consegue voltar. As outras 99 morrem ao longo da vida. Tá? Então, é um indício de que se ela conseguiu voltar, né, se ela conseguiu chegar de volta, né, para fazer a desova, significa que aquele local de nascimento é bom, né, favoreceu a sobrevivência dela. É por isso que elas voltam. Tá? E as aves, poucas coisas nesse mundo são mais fofas do que pinguins bebês. Adoro. As aves, pessoal, elas são um grande indicativo de produtividade biológica. Tá? Por quê? Porque as aves elas têm sangue quente. Onde tem ave e mamífero, gente, tem muita comida. Tem muita comida. Tá? Porque aves e mamíferos elas consomem muito alimento. Tá? Os mamíferos. Nós temos os cetáceos, né, que são os semelhantes às baleias. Dos cetáceos, a gente tem os odontocete, que são os que têm dentes, que são os golfinhos e as orcas, que também tem essa característica aí da inteligência bem marcante. E os misticete, que são as baleias propriamente, né, que são animais que têm esse armazenamento aí de gordura bem grande mesmo. E eles têm também, que a gente sabe, eles têm comunicação entre si através dos sons, tá? Eles conseguem fazer por emissão de sons, significando, né? Parece que eles têm uma língua, né? Essa emissão de sons é o baleiês da Dory, né? Eles têm uma possibilidade aí de comunicação entre si. Temos os pinnipédios, que são aqueles seres que são marinhos, mas eles conseguem sair do mar, tá? Que são as focas e os leões marinhos, eles conseguem andar na terra um pouquinho. E os sirênios, grande representante, o peixe-boi, que eles são herbívoros, né? Ele literalmente pasta embaixo do mar, ele come os matinhos ali debaixo né, que ficam presos ali no assoalho. O bênton. O bênton é aquela parte do oceano que ele fica fixo no fundo do mar, ou seja, ele são os ecossistemas que estão presos no fundo da água. Temos as algas, não somente aquelas algas unicelulares, como agora as pluricelulares, tá? Que é essa que a gente está vendo ali na imagem. Uma característica interessante aí das algas multicelulares é que elas são plantas avasculares. O que isso significa? Quando você tem uma planta no continente, para ela ter altura, ela tem que ser uma planta vascular, ou seja, ela tem que ter sistemas, né, que vão levar a seiva bruta e a seiva elaborada. Quando você está falando de um musgo, isso não existe. Porque o musgo ele tem baixa estatura, então só por conta de diferença de pressão dentro da planta já consegue subir o nutriente, tá? Para uma árvore, não, você não consegue fazer isso. Então, você precisa de órgãos mesmo, né, que são esses vasos, para levar nutriente para as partes mais altas da planta. No oceano, isso não é necessário. Então, as algas elas vão se comportar como os musgos. Elas não têm essas estruturas para transporte de nutrientes. Por quê? Porque a fonte de nutrientes não é só o solo, né? Aliás, a fonte mais importante é a própria água. Então, a planta inteira ela consegue absorver os nutrientes aí dentro da água. Então não precisa ter vascularização, tá? As plantas vasculares são aquelas que vão ficar nessa interface entre o assoalho oceânico e o continente, que são os manguezais e os marismas. Essas sim precisa, mas porque elas não são tipicamente oceânicas, né? Elas estão ali, né, expostas no continente, tá?
Lembrando aí da altíssima produtividade aí dos manguezais por conta dessa interface de estar recebendo tanto nutriente do oceano quanto nutriente do continente. Tá? Aqui uma imagem de marismas, que são essas gramas que ficam presinhas aí nos estuários, também, né, de altíssima produtividade biológica. E do lado direito, as comunidades entre marés, né, que são formas de vida que estão nessa zona do oceano que fica ora coberta, ora descoberta. Tá? Você pode pensar, né, que é o inferno na Terra, né? Fica toda hora. Uma hora eu sou oceânico, outra hora eu sou continental. Uma hora eu sou oceânico, outra hora eu sou continental. Então, sim, são organismos extremamente resistentes que vão se instalar ali. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma região extremamente produtiva, né? Porque você tem ali nutriente vindo tanto do continente quanto do oceano. Os recifes de corais também, zonas extremamente produtivas dos oceanos. Tipicamente, onde é que eu vou ter a instalação de um recife de coral? Zonas de ressurgência. São as áreas preferenciais para a instalação de um recife de coral. Tá? Por que zonas de ressurgência? O que é a ressurgência? Vocês vão ver isso em oceanografia também. É quando você tem aquela água de subsuperfície, um pouco mais das profundezas oceânicas, aflorando na superfície, tá? Por conta de algumas características ali de circulação, tá? Então, essas águas de subsuperfície, que elas têm mais nutrientes, lembra, as águas de superfície, elas são pouco nutritivas porque tem o consumo muito alto. De subsuperfície, como você tem menos consumo ali embaixo, no fundo oceânico, você tem que essas águas, elas são um pouco mais nutritivas. Então, eu tenho esse aporte de nutrientes, quando eu tenho esse aporte de nutrientes de subsuperfície, né, numa área tropical, então você tem o calor do clima tropical com o nutriente da subsuperfície. Cara, é o melhor dos mundos. Tá? Então, ali que você vai ter essa explosão de vida típica aí aparece essa coloração aí toda maravilhosa aí, tá? A partir do momento que ele se instalou no recife de coral, mesmo que tenha alguma mudança climática, assim, tipo, não vai ser mais uma área de ressurgência, assim, tipo, ok, ela vai ser uma comunidade autoalimentadora, tá? Ela vai conseguir depender somente de si própria, funcionando como se fosse uma floresta mesmo, né? Ela mesma vai produzindo o seu próprio nutriente, tá? A gente tem diferentes tipos de corais, né, que nós chamamos de recifes de franjas, que são aqueles que estão ligados ao continente. Recife de barreiras, né, que eles vão surgir em porções que estão mais afastadas do continente, né, então regiões de ressurgência mais afastadas do continente. E os recifes de atóis. Tá? O que é um atol? Era uma vez uma montanha que tinha ali no meio do oceano, né, uma ilha, tinha no meio do oceano, e se instalou um recife de franja ali no entorno dela, ou seja, grudado ali na montanha, e aí, ao longo do tempo, essa montanha foi desaparecendo, tá? Foi se desfazendo, foi desaparecendo, mas fica ali o recife de coral em formato circular, tá? Então, a gente observa isso, pode até virar uma ilha, de repente, né? Uma ilha circular, assim, fica um anelzinho no meio do oceano. Você fala, cara, como que ficou um anelzinho perfeitinho? Simples, é porque ele estava dando a volta na montanha, só que a montanha já foi embora. A montanha desaparece, mas o coral continua por ali. E por fim, no assoalho oceânico, a gente tem fauna de pequenos invertebrados de metabolismo extremamente lento, tá? Cara, a vida nesse fundão de oceano ela é bem, bem difícil mesmo, então é uma biodiversidade bem, bem restrita, tá? Uma disponibilidade de alimento bem pequena. E alguns pontinhos em que eu tenho uma biodiversidade um pouquinho maior são as fontes hidrotermais. Tá? O que são as fontes hidrotermais? Zonas do fundão do oceano, em tese, seriam extremamente frias, tá? Mas esse frio super intenso aí, ele é cortado pela água dessa fonte hidrotermal, que é como se fosse um geyser no fundo oceânico.
Tá? Então, essa água ela é aquecida pelas rochas ali do subfundo oceânico, tá? Essa água vai percolando ali pelas rochas, vai sendo aquecida e ela vai sendo eliminada aí por esses buraquinhos aí, tipo geysers, tá? Então isso vai aquecendo essa água ali no fundo oceânico. Então tem essas porçõezinhas do fundo oceânico que são mais quentinhas, são mais confortáveiszinhas, tá? Então pensa, eu tenho ali essa água mais quentinha, eventualmente, né, um pouquinho de nutrientes sendo trazido por essa rocha ali de subsuperfície. Então é possível, né? Eu tenho calor, eu tenho água, óbvio, né? Tenho energia e tenho eventualmente algum nutriente sendo trazido por essas rochas. Então surgem formas de vida ali. Que formas de vida que eu tenho ali, né? Bactérias, basicamente, né? Bactérias quimiosintetizantes. O que é a quimiossíntese? É a fotossíntese feita na ausência de oxigênio. E, obviamente, também na ausência de luz. Tá? É essa reação aí. Então, é dióxido de carbono mais o ácido sulfídrico, que é produzido aí através que é soltado aí dessas rochas, né? Dessas fontes hidrotermais. Aí eu tenho a produção de glicose, água e enxofre. Então, a mesma coisa que a equação da fotossíntese, só em vez de colocar enxofre, você coloca oxigênio. Você substitui onde tem enxofre, você colocar oxigênio, você está na equação da fotossíntese. Então, a fotossíntese feita na ausência de oxigênio. Então, são seres que conseguem produzir o seu alimento, mesmo sem o oxigênio. Era uma reação que existia, né, que era feita para a obtenção de alimento antes de existir, né, quantidades expressivas de oxigênio molecular na Terra. Tá? O grande X da questão aí dessas fontes hidrotermais é que o genoma dessas espécies que nós temos ali, ele é extremamente diferente do nosso. Vocês já devem ter ouvido um papo aí do tipo, o ser humano ele tem 99,8% de DNA igual ao do chimpanzé. Ele tem 97% do DNA igual ao do arroz. Sei lá quanto que é, tô chutando. Mas a ideia é de que, tipo, são organismos que parecem tão distantes de nós, né? Como assim a gente é tão parecido assim com um arroz? Né? Então, organismos que aparentemente são muito distantes de nós, mas geneticamente nós somos muito próximos até. Grosso modo, quanto mais próximo foi o surgimento dessas espécies, mais parecido é o seu DNA. Ou seja, nós temos um DNA super parecido com o dos chimpanzés, por quê? Porque nós surgimos praticamente ao mesmo tempo. Tá? Surgimos pouco tempo depois dos chimpanzés. Ok, isso posto, a gente pega essas espécies, elas têm um DNA, essas bactérias quimiosintetizantes aí desse fundo oceânico, elas têm um DNA de apenas 30% semelhante ao do ser humano. Ou seja, é bem diferente. É bem diferente. E olha que louco, né? Mesmo assim, dá 30%, né? Um terço quase, né, do nosso DNA é igual a essas bactérias assim. Essas bactérias, então, elas estão muito distantes de nós no tempo. Muito distantes de nós e, tipo, são as bactérias que têm a menor semelhança conosco. Essas bactérias quimiosintetizantes aí das fontes hidrotermais. São as mais distantes de nós em termos de semelhança de DNA. Se você for considerar que distância de semelhança de DNA também seria distância no tempo, ou seja, quanto mais diferente é uma espécie, nós somos a espécie mais recente aí no globo, então espécies mais diferentes de nós também são mais distantes no tempo ou são mais antigas. Então, muito provavelmente, essas bactérias quimiosintetizantes aí das fontes hidrotermais são as espécies mais antigas do planeta que ainda existem. Tá? Talvez a primeira forma de vida que tenha surgido no planeta. Tá? Mas isso a gente vai ver, então, na nossa próxima aula. Ok? Ficamos por aqui hoje, então, crianças. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só chamar e até a próxima.